aqui a parte mais prática. Tela inteira está aqui. Pronto. Ok. Bom, tem um último elemento daqui, ó, daquele slide. Eita, que eu já fechei o slide. Mas é esse mesmo fluxograma aqui que tá, que lá tá. Eu só traduzi, tá? Lá tem a citação, qual é o livro. É um grupo de pesquisa alemão que fez esse livro e tal. Então, esse daqui é um fluxograma que é a ideia da modelagem paramétrica. E, segundo esse autor, ele é assim: você começa e tem uma ideia do que é que você quer desenhar, né? O que é que você quer modelar. Isso é uma etapa de abstração. E você vai transformar essa ideia em regras, certo? Em regras de algoritmo. Essas regras, você vai traduzir essa daqui em um código-fonte. Seja um código programado, em linha de programação e tal, ou, como eu mostrei para vocês ali, um código como aquele do Grasshopper, que é um código visual, né, de elementos visuais que são conectados. Esse código ele gera uma imagem, uma simulação, tá? E aqui é um objeto 3D e, na verdade, todo projeto ele é uma simulação, né? Por mais que ele seja só a casca do edifício, um desenho de uma fachada é uma simulação de como aquela fachada vai ficar quando ela for construída. Um 3D é uma outra simulação daquela fachada com um pouco mais de detalhes, né? Se tiver materiais, se for mais fotorrealista, vai ter mais detalhes disso daqui. Mas é nesse sentido a simulação, né? Desse negócio. E aí, isso aqui volta para o projetista. E o projetista vai analisar, ou com base na experiência dele, ou com base em algum programa que ele rodou, que ele fez uma outra simulação em cima daquela forma, ele pode mudar o código ou os parâmetros, ou até mudar alguma regra que vai implicar numa mudança de código. Então, você alterando os parâmetros, você vai gerando alternativa de projeto até que o projetista diga que está ok o que vai ser construído, que é mais ou menos ali o que a gente viu naquela cúpula, certo? E a gente vai fazer um exercício baseado nisso daqui. Mas, em primeiro lugar, ó, vou fechar aqui o Grasshopper e vou mostrar o Rhinoceros. É isso aqui que vai aparecer para você. Deu certo aí, Marina? Abriu o programa? Tá certo. Estamos gravando aqui, estamos gravando, tá. Esse aqui é o Rhinoceros, é a versão 8. É a que o pessoal de casa está usando. Aqui no laboratório a gente tem a versão 6, mas as coisas são muito parecidas até um certo ponto. A 8 é bem mais divertida de se usar, tem coisas mais legais, mas o que a gente vai fazer aqui vai funcionar na 6 também, tá? Bom, ele é um programa parecido com o AutoCAD, ó. Eu tenho um negócio aqui chamado, tem uma linha de comando, tá? Se eu digitar, outra pergunta que eu não fiz. Vocês usam AutoCAD por atalho ou por ícone? Aí tem que ver também, quem é que é muito, por ícone. Aí, por código, né? Por atalho. Se eu digitar line aqui, ó, ele vai chamar o comando linha, tá? A princípio você não tem muito. E ele vai pedir para o início da linha, eu vou clicar aqui, depois ele vai me pedir o fim da linha, tá? Ele tem algumas opções aqui para desenhar uma linha, eu vou clicar aqui, ele vai. É basicamente a mesma coisa do AutoCAD, tá? É, esse comando linha, ó, eu tenho aqui várias abas, continuando um pouquinho na interface, eu tenho aqui 4 vistas, tá? É, e uma coisa de interface que é bom a gente ver, ó, eu clico 2 vezes aqui no nome da vista, eu maximizo e aqui minimizo qualquer das vistas que eu queira, ó, perspectiva, a frontal, é no nome mesmo, tá? Eu tenho uma setinha que vai me dar uma série de opções. Se eu clicar na setinha, inclusive de maximizar e de restaurar minhas 4 vistas originais. Mas para fazer essa primeira coisa aqui, que é maximizar ou minimizar, é mais fácil dar um duplo clique nesse elemento daqui, né, onde tem o nome de cada vista, tá? Ah, isso aqui é igual ao AutoCAD até aqui, né? O AutoCAD tem também como fazer isso aqui nas vistas, embora não seja o uso principal dele. Apesar de ser muito parecido, eu diria que o Grasshopper ele é muito melhor
para 3D do que o AutoCAD, e o AutoCAD ele é muito melhor para 2D do que o Rhinoceros, tá? O AutoCAD para mim em certo sentido ele é o melhor programa 2D. Assim, você consegue ajustar cada milímetro de linha, cada coisinha assim, você consegue dar um ajuste muito específico nesse sentido. É claro que quando eu deixo de fazer o 2D e passo a fazer um 3D que gera meu 2D automático, eu abro mão de um bocado de detalhe que o AutoCAD pode me dar, de representação, e adoto aquela ferramenta, porque em termos de produtividade do conjunto geral, ela vai me levar mais longe do que o AutoCAD, né? Falando isso, mas eu acho o AutoCAD configurar cada milímetro, cada tracinho de uma linha tracejada, ele permite muita configuração mesmo. Nesse sentido que eu acho que ele é um programa fantástico para 2D, embora, do ponto de vista da produtividade, tem outros sistemas que podem te dar uma produtividade um pouco maior, né? Embora tudo isso você faça no AutoCAD também, tá? Um AutoCAD Architecture, um AutoCAD, você faz BIM, faz parede, faz as coisas que vocês quiserem. Mas enfim, essa daqui é um pouco da lógica. Aqui em cima, ó, eu tenho uma série de abas, tá? Aqui eu vou ter os menus mais antigos, né? Vou ter Open, não sei o que aqui. Aqui eu vou ter Edit. Aqui eu vou ter meus desenhos de curva. Aqui eu vou ter superfícies. SubD, né? A gente não vai falar muito sobre isso. Na versão 6 ele não tem. Mas é uma forma de representar sólidos também. Superfícies sólidos. Mas o forte deles são essas superfícies e esses sólidos baseados no que ele chama de NURBS, né? Mesh é outra forma de representar. E aqui eu tenho todos os elementos que eu posso chamar os comandos por aqui, ó. Aqui o line, eu posso usar single line, multiple line, usar todas aquelas opções que aparecem no comando, ó. Eu vou ter aqui, ó, de clicar em 2 pontos e ter uma linha aqui também, tá? É uma outra maneira de chamar os comandos. Tá? Aqui do lado, eu vou ter um quadro de layers também, que a gente pode ver ele um pouquinho depois. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar, ó, eu estou aqui na minha aba Standard aqui em cima. Então eu tenho como abrir um arquivo novo, criar um arquivo novo, abrir um arquivo, salvar um arquivo, imprimir. Tem uma série de opções que são mais gerais, né? Esse bichinho verde aqui é o Grasshopper, que a gente vai abrir daqui a pouco. Aqui eu tenho o C-Plane, ele é o plano de construção, ele equivale ao CS do AutoCAD. Se eu quero criar ou um plano de trabalho no Revit, né? O plano que você vai desenhar, que você pode criar um plano inclinado, posso mudar o plano e tal. Aqui ele não muda muita coisa. E aqui a gente vai ter algumas coisas de vista, de display, de seleção, selecionar só curvas, só linhas, só pontos, só superfícies, só textos. Ele tem uma série de atalhos para seleção aqui. Aqui são os layouts, como você cria no AutoCAD, você pode criar layouts de vistas e tal. Mas eu quero chegar aqui nesses aqui, ó. Até aqui, ó, até Transforms, não me mudou muita coisa aqui desse lado. Quando eu chego em curvas, ó, esse meu menu aqui muda, ó. Eu estou aqui Transforms, estou com um menu aqui do lado. Estou aqui em curvas, ele muda, ó, para algumas coisas mais ligadas ao desenho de curvas. Surface Tools, ó, ele mudou aqui para superfícies. Sólidos, ele mudou de novo. SubD ele vai mudar de novo. Mesh ele vai mudar de novo. Esse lado da interface. O Render, outro. E o Drafting também vai ter uma mudança diferente, tá? Esse último menu é das novidades da versão nova do Rhino. Então ele acaba pegando a mesma aba que esses que vão aqui até do Standard até o Transforms. Ele vai ter esse elemento aqui. Esse elemento aqui eles chamam de sidebar, da barra lateral. Aqui embaixo, na versão 8, eu tenho os meus snaps, object snaps. Na versão 6, que é a que tem aqui, você vai ver aqui embaixo, ó, que tem um botão que chama All Snap. Quando você clicar aqui, vai aparecer, só que ele vai aparecer assim, ó, na horizontal. Esse elemento daqui vai aparecer um object snap aqui na horizontal para quem está com a versão 6, que é que tem aqui nos relatórios, né? E aqui, ó, eu tenho outro material, que eu tenho aqui uma introdução à interface do Rhino, ainda está com a versão 6, que é de sala de aula,
E aqui eu tenho um geral da interface, ó. Tem o nome das coisas aqui que eu falei, ó. As viewports aqui, ó. Esse truque aqui, clicar duas vezes, duplo clique no título da viewport, tá? Esse material. Os modos de shading. Aqui, isso aqui é uma coisa que é legal de ver das viewports também, mas talvez. Vamos fazer esse daqui também, ó. Esse aqui é simples de fazer. Eu vou aqui na minha vista de perspectiva, ó. Aquilo ali está no material, vocês podem dar uma consultada, tá? Eu vou digitar BOX, ó, box, e ele vai me permitir desenhar uma caixa aqui, ó. Pronto. No meu, por algum motivo, pelo meu template, ele já veio com essa caixa com um shading, né? Com elemento aqui de volume sólido. Mas muitas vezes ele pode vir assim, ó, como wireframe, tá? Isso é o que a gente chama de shading modes, modos de preenchimento. Você clica aqui, ó, e essa primeira coisa que vai aparecer, cliquei agora na setinha, tá, do nome. A primeira coisa que vai aparecer aqui para mim são os shading modes, tá? O wireframe ele só vai mostrar contorno, shaded ele vai mostrar um sólido, tá? Rendered ele vai mostrar um render, embora essa caixa esteja. Se eu trocasse se eu for atrás de um material por aqui, né? Configurar o material, ele vai mostrar o material. Mas por enquanto eu estou com a caixa com material branco no fundo branco, tá? Mas é um render, já mostra alguma sombra aqui e tal. E ele vai ter uma série de opções. Para modelagem, eu gosto desses dois aqui bastante. Ghosted e X-Ray. Porque ele me permite, ó, uma certa transparência. Eu consigo entender a profundidade desse desenho e consigo ver o que está atrás, se eu estou clicando no lugar certo, se essas coisas estão acontecendo no lugar certo para mim, tá? Eu consigo entender essas coisas assim. Então, quando eu estou modelando, eu gosto muito desses dois aqui. O X-Ray também é parecido. Dá para configurar no detalhe também essas vistas e tal, mas não é o foco. Ele vai ter um negócio aqui chamado Artistic, que vai ser esquisitão. Pen, que vai tentar imitar uma caneta. Enfim, vai ter esse Arctic aqui, que eu não sei o que é. Ray Traced provavelmente é um render. É um render já de. É um render com mais detalhe, né? Como eu estou num fundo branco, uma caixa branca, não faz diferença nenhuma, mas é um render que leva em consideração ah, as, as reflexões da luz, né? A luz, você pegar um objeto branco e botar perto de um lado dele um objeto vermelho e do outro um objeto azul e tirar uma foto e pegar um programa desse de foto e botar a saturação lá em cima, você vai ver que ele está um pouco azul do lado do objeto azul e um pouco vermelho do lado do objeto vermelho, porque tem luz que está batendo naqueles objetos. O que é que a gente enxerga no mundo, né? É a luz que bate nos objetos, ele vai absorver a maior parte e vai retornar alguma coisa para você. Aqui eu estou olhando para uma parede ali que tem um pedaço que é azul, ele está absorvendo todas as cores e está jogando só o azul para mim. E essas cores se retroalimentam. O Ray Tracing é um render que é mais custoso computacionalmente, mas faz essas coisas daí. Então, é basicamente isso. Ó. Eu botei aqui acho que o Ghosted está melhor aqui, Ghosted. E aqui nessas vistas é a mesma coisa. Ó. Se eu quiser enxergar um pouco uma diferença entre superfície e elemento, você ajusta vista por vista como é que você quer esse modo de display, tá? Bom, por enquanto é só uma apresentação bem geral, ó. Mas aqui tem, ó. E aqui tem a parte de navegação, tá? Eu vou pedir licença para vocês porque eu não fiz ah, isso daqui. Deixa eu ver aqui. Rhino Options. Para botar mouse. Assim, ó, por padrão, esse aqui tá até certo, só tá conferindo. Por padrão, ó, eu vou fazer um Orbit com o botão direito do mouse, tá? E isso é esquisito para muita gente. Eu vou fazer um Pan com o Shift e o botão direito do mouse, tá?
É isso aqui que a gente vai fazer de pan. E eu vou dar o zoom com a rodinha do mouse, tá? Essa é a navegação básica do Rhinoceros. É possível mudar essa navegação básica para uma coisa que você esteja mais acostumado, de fazer, de fazer o pan com a roda do mouse apertada e o Orbit com Shift a roda do mouse. É possível fazer essa modificação. Mas por padrão ele está assim, tá? Por enquanto a navegação dele é essa daqui. Na vista 2D, eu vou ter o meu botão do mouse, é, ele vai ser o contrário na minha vista 2D. Quando eu aperto o botão direito, ele faz o pan. Se eu apertar o Shift, deixa eu ver aqui. Não, ele não está me dando, ele está travando nessa vista daqui. Ah, eu fico por aqui, eu poderia trocar o tipo de vista para uma vista, enfim, trocar a minha vista para ela ser uma perspectiva também, mas isso não é o caso. Então a navegação básica é zoom, eu vou ter a rodinha do mouse para frente e para trás. Pan, se eu estou numa vista ortogonal, vai ser com o botão direito do mouse. Se eu estou numa vista ortogonal, uma vista perspectiva, vai ser Shift, botão direito do mouse. É, e o Orbit vai ser o botão direito do mouse por padrão. É isso que está acontecendo aí nos de vocês? É isso, né? Tem uma configuração que a gente pode mudar se for muito incômodo isso, tá? Para vocês, a gente pode mudar essa configuração para ficar mais parecido com o Revit, por exemplo. Mas, por enquanto, é isso daqui. Depois a gente mexe nessa configuração com mais detalhe. E outra coisa que acontece, ó, eu vou desconfigurar aqui meu bichinho todo, verificar o igual de vocês. Pronto. Aqui. Por padrão, eu venho com muito pouco atalho para ele, ó. Os atalhos que vêm por padrão são esses de cá. E eu preparei um arquivo, e aí eu não tenho o comando line, eu tenho que digitar. Se eu digitar L, ele não vai fazer line, a princípio. Eu tenho que digitar line por extenso. Mas eu separei, para quem gosta de AutoCAD, para quem já trabalha com AutoCAD, aqui nessa parte de introdução ao Rhinoceros, ó, tem um negócio que chama aqui importando atalhos. E aí tem toda uma sequência para a gente importar atalhos. Os atalhos estão aqui nesse link, ó. Eu vou colocar isso aqui até no link para facilitar. Essa aqui, ele está dentro tá na parte de Rhinoceros, na parte lá de introdução ao Grasshopper, tem um link que vai para o site do Rhinoceros, e aí é um link para a gente importar os atalhos que são padrão do AutoCAD, tá? Muita coisa parecida e alguma coisa é um pouco diferente. E aqui a gente vai seguir essa sequência de passos, ó. Aqui eu tenho um link para baixar os meus atalhos, tá? Se eu clicar aqui nele direto, ó, ele vai me mostrar um arquivo dos atalhos, que é o TXT. Então, o melhor, mais fácil aqui, é eu clicar com o botão direito e botar salvar link como. E ele vai me salvar um atalhozinho, vai salvar um arquivo TXT aqui para mim, tá? E eu salvo ele em downloads onde você quiser. Eu só precisa saber onde é que você salvou, tá? E aí depois a gente vai nessa sequência daqui, ó. Primeiro clique aqui em Tools, segundo clique vai abrir esse menu, a gente vai lá embaixo e vai no segundo clique em Options, e a gente vai chegar numa outra tela daqui. Então, vocês podem acompanhar por aqui, se tiverem dúvida, por favor me interrompam e me perguntem o que é que está acontecendo, tá? Então vamos lá, Tools, Options, eu abri essa tela de cá, certo? Bom, dessa tela daqui, eu vou procurar, vai ser o próximo passo lá, um lugar chamado aliases, que são os atalhos, em inglês. E aqui, bom, eu vou estar com esses atalhos aqui padrão. E eu vou importar aquele meu arquivo de atalhos que eu baixei, tá? Esse aqui são os atalhos que ele vem para padrão, é muito pouco para trabalhar. O O é orto, não. O O vai ser offset, que a gente já está acostumado, tá? O C vai ser cell crossing, não.
O C vai ser circle, o M vai ser move mesmo, ok. O M está tudo certo, tá? Então eu vou clicar aqui em import e vou procurar onde está aquele arquivo no meu computador. Que eu baixei. Está aqui o arquivo, vou abrir. Ele vai perguntar se eu quero substituir algum atalho. Eu quero, yes, all. Tá? Ele copiou aqui 121 atalhos, ok. Tem os atalhos do AutoCAD, tem alguma coisa a mais. E aqui a gente tem que dar um ok na hora de fechar. Porque se eu fechar no X ou fechar no cancel, eu não vou terminar de importar meus atalhos. Você dá um ok e agora está tudo funcionando. O L é line, tá? O PL vai ser polyline. Aqui tem uma diferençazinha, tá? Do AutoCAD. Que no AutoCAD bom, mas deixa eu ver se antes de mostrar os atalhos, quero saber se está todo mundo bem, se eu estou correndo muito. É essa sequência daqui, ó. Procura se todo mundo está no mesmo lugar aqui. Professor Fernanda, eu ainda não consegui baixar porque eu não recebi a licença no e-mail ainda. Tá. Dá uma olhada na sua caixa de spam, Fernanda, para garantir Já que não olhei tá no lá. spam. Já não Tá, tá não. Viu? tá certo. Bom, aí vamos ver o que é que acontece, como é que a gente resolve para se resolve até Professor, amanhã. eu loguei aqui de novo. Você consegue reenviar esse link que você mandou no chat aí, por favor? Consigo. Esse dos atalhos, né? Ele não tá Positivo. difícil, não. É, é aqui, ó. Vou fazer aqui desde a. Ó, bom, introdução ao Grasshopper vai ser o que a gente vai usar mais, tá? Mas ele tá introdução ao Rhinoceros aqui. A gente pode chegar nele aqui rapidinho. Aqui eu clico aqui, ó. Instalação, instrução para instalar. Interface, aquele geral que a gente viu aqui, ó, e algumas coisas aqui. Aqui tem os nomes dos elementos, né? Main menu, command line, standard toolbar, é o 3, né? Essa daqui. Bom, aqui vai ter sidebar, que é essa 4, tá tudo numerado. 9 são os painéis, né? Panels e tal. Aqui tem todos esses elementos numerados. Aqui tem as duas operações de viewport, que eu acho que a gente deve lembrar. Uma é minimizar e maximizar, clicando duas vezes no título da viewport. E a outra é na seta ao lado do título da viewport, selecione um modo de visualização adequado. Isso aqui ajuda muito, tá? Na hora de fazer. Navegação está aqui, a gente parou aqui em navegação e eu fui importar lá os atalhos, tá? Esses atalhos melhoram muito a vida da gente. Todo mundo conseguiu até aqui, tá todo mundo bem nessa etapa? Os atalhos. Oi? Atalho eu não consegui não, professor. Tá. Você conseguiu ver essa página aqui que eu mandei? Dos atalhos? Foi muito rápido o início, professor. Dá para repetir um pouco mais lento? Ó, mas olha, se vocês forem nessa página aqui, ó, aqui a gente baixa os atalhos, certo? Clique com o botão direito, salvar link como, tá? Baixo ele em algum lugar da minha máquina. Depois eu vou aqui em Tools, ó, e Options, certo? Aí ele vai abrir essa tela de cá, certo? Vai abrir essa tela daqui. Nessa tela, eu vou em Aliases, ó, e vou clicar no botão Import, ok? Depois eu vou navegar até o arquivo de atalho, clicar no arquivo e clicar em abrir. Aí ele vai perguntar se eu quero substituir o atalho, eu vou botar sim para todos e ele vai carregar. Essa sequência daqui a gente resolve fazendo por aqui, ó. Tools, Options aqui embaixo, ok? Aqui ele já está no lugar certo, ó. Eu vou aqui, aliases, ó. Esse bichinho aqui, tá? E aqui eu vou em import. Aí eu tenho que procurar o que eu baixei, ó. Clicar em abrir. E ele vai dizer aqui que importou. E aí,
a gente tem que dar um OK para fechar, tá? Se a gente apertar ou cancel ou fechar ele aqui direto, ele vai embora. A gente vai ter que dar um OK, senão ele vai. Tá? Qualquer dúvida, ó, volta aqui que é mais rápido do que assistir o vídeo. Ficar assistindo esse vídeo, pausando. Tools, depois Option, clique 1, clique 2, tá? Clique 1 aqui, aliases, ó. E aqui, escolha a opção e clique no botão Import. Aliases e clique no botão Import. É isso daqui. E no Options é o nome dessa janela aqui que a gente abriu, tá? Que tá ali. É isso daqui que está dizendo aqui. Eu fui em Aliases e e cliquei em Import aqui embaixo. Aí navegue até o arquivo criado e clique no botão Abrir. Naveguei até aqui, né? Aí se eu baixei ele em Downloads, em área de trabalho, você vai até a área de trabalho e clica em Abrir. E aí é só dizer sim para todos, que vai chegar tudo ali no seu modelo, ok? Professor, quando eu coloco salvar link como, ele não aparece em TXT. Eu não tô tá com um pouco de eco aqui. Aí, Bárbara, não sei se é. Repita aí o que você está dizendo. Deixa eu fechar aqui para ver se a gente consegue. É porque Repita eu aí. estava com duas telas, professor, perdão. Quando eu salvo o link, ele não salva como um TXT. Provavelmente salva. É porque, ó, depende da configuração Você do vai seu. ter que copiar tudo isso que está na página. Que Abre um quieta, bloco. abaixo aqui. Repete aí de novo. Você está me ouvindo agora? Agora eu tô. Copie tudo que está nessa página, Sim. do início do Z até lá embaixo, do Jim Angle, lá embaixo. Copie tudo, abre um bloco de notas, Sim. cole, e aí você salva com o nome atalhos como TXT. O meu também não baixou direto, não. Aí eu tive que fazer isso. Ó, Pronto, é isso mesmo. beleza. Obrigada, Se Kézia. não, se não, mandei lá no grupo da gente o arquivo TXT dos Pronto. atalhos. Foi isso que Massa. aconteceu? Você clicou Obrigadão, aqui, ele viu? veio para cá, é? Obrigadão nada, é o Ele, Pix. ele ficou, É. ele ficou assim. Quando ele fica assim, você pode também clicar com o botão direito e vai ter salvar como, ó. Se ele está nessa tela, clica na tela com o botão direito, ele vai salvar aqui já como O professor TXT, ensinou ó. uma maneira mais fácil aí que não tinha É, pensado não, mas o ou outro você jeito clica também com o botão funciona. direito do mouse aqui, ó. O Salvar link. professor tá no mudo. Opa, tá. Obrigado. Ó, eu tava mostrando aqui, ó. Aqui, se você for parar nessa página aqui, ó, você clica com o botão direito do mouse na página, ó, e vai aparecer um salvar como. E aí você salva como TXT. E depois volta para cá. Mas o melhor é clicar aqui com o botão direito, tá, do mouse, e vai aparecer uma opção salvar link como. E aí você vai mais rápido. Porque arquivo texto, o navegador às vezes ele abre. Em vez de forçar o download, ele abre o arquivo, porque é um arquivo é o que o navegador lê, é arquivo texto. O HTML também é um tipo de arquivo texto, né? Então ele acaba abrindo. Como é um texto puro, ele faz essa bagunça aqui pra gente, tá? Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. E depois carrega lá no Rhinoceros, seguindo aquele passo a passo. Conseguiu, Bárbara? Consegui sim, professor. Massa. Pronto. Agora com Obrigada. isso daqui, ó, nada, está aqui para isso mesmo. Agora aqui, ó, tem semelhanças e diferenças do AutoCAD, tá? É, Quando eu vou fazer uma polilinha, eu vou usar o mesmo atalho agora, PL, tá? Aí eu vou clicar em vários pontos aqui da polilinha, ok? Vocês lembram que é polilinha, né? Que é essa linha contínua. Ok. Quando eu quero cancelar, no AutoCAD é muito comum eu apertar o ESC. Se eu apertar o ESC aqui, é uma coisa que é diferente. Aqui ele cancela o comando. Então, se eu for fazer no Polyline, PL, eu posso apertar Enter para finalizar. Posso apertar barra de espaço ou posso apertar o botão direito do mouse. O botão direito do mouse, ele cancela, ele mantém, né? Ele sai do comando, mas mantém. Mantém o objeto funcionando. E assim, também igual ao AutoCAD, ó, você tem uma opção aqui, PL, ó. Eu posso criar ele aqui.
eu tenho o mode chamado linha, eu tenho um undo aqui, e todas essas opções que a gente tem na linha de comando, ó, você pode acessar com um clique, ó. Ele tem aqui Persist Close, ó. Ele vai fazer a linha já fechada, né? Se eu botar um no aqui, ele vai ficar aberto. Eu tenho a opção de close aqui. Eu posso acessar essas opções de duas maneiras. Clicando em cima do nome ou pegando a letra que está sublinhada aqui e digitando para close eu posso estar C Enter, para mode eu posso estar M Enter e ele vai para outras opções aqui dentro, tá? Desse objeto. Outro negócio que a gente usa muito é offset, né? Desenhar uma linha aqui primeiro qualquer, ó, line. O line, ó, ele tem a opção both sides, ó. Se eu clicar num ponto aqui, depois vir aqui em both sides, ó, eu vou colocar essa linha aqui de um lado, meu ponto vai ser o ponto central, e ele vai criar uma linha para os dois lados, ó. Vai ficar, aquela distância vai ficar igual, ela vai espelhar em relação ao primeiro ponto, né? Tem algumas opções assim. Aí eu tenho tem. O orto aqui embaixo ou o F8, o mesmo atalho do AutoCAD, ó. Marina perguntou aqui se tem um orto, né? Eu pegar um L aqui, ó, eu posso apertar o orto aqui embaixo, ó, ou a tecla F8, que ele vai ativar o orto aqui embaixo, ó, para mim. Então, com o orto ligado, eu tô aqui, ó. E tem também a modelagem por coordenada. Vocês viram isso no AutoCAD? Tem gente que nem ensina mais isso. É tão antigo que tem gente que nem ensina. Mas assim, eu posso fazer uma linha, ó. E eu vou desligar o orto aqui dela, tá? E eu vou desligar uma linha que ela tenha, vamos dizer, um comprimento de 3 em X e 4 no Y, né? Ela vai ser uma derivada disso daí. Eu posso digitar assim, ó, arroba, botar aqui 3.5,4.2, para ter cada decimais. Então, eu vou digitar assim, 3.5,4.2. Eu vou digitar isso daqui, basicamente, ó. Arroba significa coordenada relativa. Ele não vai pegar minha coordenada em relação à origem do sistema, mas ele vai pegar do ponto que eu cliquei, do último ponto. Desse ponto aqui que eu estou clicando e estou puxando para cá, ele vai andar 3.5 em X e vai andar... Não vai andar porque eu digitei errado. Ó, tem que ter uma vírgula aqui no meio desses dois caras. Ele vai dar um erro quando eu apertar Enter esse aqui. Mas se tivesse a vírgula ali, ele ia fazer 4.2 para cima, tá? Eu vou aproveitar e botar uma vírgula aqui. Agora sim ele está certo, tá? Eu estou partindo daqui. Ó. Ele está... Digitei isso daqui. Dei um Enter, ó. Ele desenhou uma linha para mim. E ela tem exatamente essa medida. Ela está vindo aqui... se a gente for pegar uma medida dela, né? Ela vai ter exatamente essa medida que eu digitei por coordenadas. Geralmente a gente usa o arroba na frente, porque geralmente a gente está interessado na coordenada relativa. Se eu não digitar o arroba, ele vai chegar aqui em relação a essa origem do sistema. Ó. Esse daqui é o meu 0. E ele vai pegar o ponto aqui que é 3,5 aqui e que é 4,20 aqui. E vai ligar o meu ponto, não importa onde eu esteja digitando, para cá. Mas geralmente a gente quer em relação ao último ponto. É o que é mais usado, tá? Dependendo da sua configuração do AutoCAD, hoje em dia você nem precisa digitar mais o arroba. Mas assim, uma utilidade disso grande. Eu quero fazer um retângulo. Que tem essa mesma medida, vamos dizer. Que eu tenho aqui, ele vai ficar assim, né? Que eu tenho uma medida aqui de 3,5 no X e 4,20 no Y. Tá? Como é que eu vou fazer isso por coordenadas? Eu vou chamar meu comando de retângulo, que ele é rec, é o mesmo atalho do AutoCAD, ou vou ir aqui, ó, nesse símbolo aqui, ó, de retângulo. Em Curve Tools, eu aqui também vou ter o meu retângulo, ó, por dois cantos, tá? Vou clicar num canto qualquer e vou digitar arroba 3.5,2.4, tá? Vou dar um Enter
e ele vai fazer um retângulo que está exatamente com essas medidas que eu digitei. Isso é novidade para vocês, desenho por coordenada no AutoCAD? Aqui não. De vocês aí? Vocês já viram, chegaram a ver desenho por coordenadas? Tem um pessoal mais novo que não vê isso mais, né? Mas ele tem o mesmo sistema de desenho por coordenadas do AutoCAD, tá? No AutoCAD, dependendo da configuração, você não precisa digitar o arroba. Você pode digitar ele direto, mas tradicionalmente é assim no AutoCAD, tá? Tradicionalmente era assim. Hoje em dia tem configurações que um negócio chama Dynamic Input, não quero falar muito de AutoCAD, mas quando você está com isso ligado, você não precisa digitar o arroba. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, só lembrando dessa parte aqui de base, de interface, ele é isso daqui, tá? O programa é um pouco disso daqui, tá? As coisas que a gente vai conseguir desenhar com ele, a gente consegue modelar ele em 3D bem mais fácil do que o AutoCAD. E ele tem um negócio que é muito legal de se trabalhar, que é esse negócio aqui embaixo, ó. Se ele não tiver ligado, a gente liga. Um negócio que chama Gumball, tá? O Gumball é o seguinte, para eu saber se ele está ligado, eu selecionei aqui um negócio, apareceu essas setinhas aqui, ele está ligado. Se não apareceu nada, o Gumball está desligado, tá? Desenha qualquer coisa, desenha um retângulo qualquer, atalho REC, desenha aqui, ó. Clica aqui nele. Se aparecer esse bichinho aqui, ele está ligado, senão ele está desligado. Aqui eu tenho o Move, tenho o Rotate, tenho o Scale e tenho o Copy. Com precisão ou sem precisão. Nesse bichinho daqui, ó. Eu tenho uma seta. Se eu tiver com coisas selecionadas aqui, ó, e eu pegar minha seta um ou mais e mexer, eu vou mexer ao longo desse eixo. Esse eixo é o X, tá? O vermelho é o X. Todo programa usa isso daqui. Se você lembrar das cores que são RGB no computador, o R vai ser Red, vai ser o X, o Green vai ser o Y e o Blue vai ser o Z. Todo programa usa essa mesma lógica, só não está escrito em lugar nenhum, mas todo mundo pinta os eixos assim. Se eu clico na cabecinha da seta, eu consigo mover. Se eu quero por precisão, se eu arrasto, perdão, chego aqui na seta e arrasto, eu movo. Se eu clico, em vez de arrastar, ele pede para eu escrever alguma coisa aqui. E aqui eu posso dar um move, ó, 10, ele vai mover 10 unidades no sentido da seta, ou menos 10, ele vai mover 10 unidades no sentido contrário da seta, tá? Se em vez da seta, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma bolinha aqui nesse. Se eu arrastar com a bolinha, ó, ele faz uma extrusão para mim, tá? Desse objeto. Se eu clicar na bolinha e digitar aqui 10, vai ser uma extrusão de 10 para cima desse objeto de cá, tá? Ele tem um scale também. Além disso, eu tenho, em determinadas visões, aparece um plano aqui, ó. Eu quero mover esse objeto, mas garantir que ele não vai mudar no Z. Ele vai ficar com o mesmo Z, ele vai ficar no 0. Eu clico aqui em cima do plano e aí arrasto. Aqui eu já não tenho precisão, mas eu posso digitar que ele vai mover 5 no X e clicar na setinha também, menos 5 no Y, tá? Fazer umas coisas assim com ele. Eu consigo fazer extrude. O Copy é se eu seguro a tecla Alt, ó. Eu quero fazer uma copy. Ele tem um comando copy, tá? Você pode estar CO, igual o do AutoCAD. Nesses atalhos que a gente carregou, CP não está funcionando. Está funcionando um outro comando. Mas assim, se eu clicar aqui, arrastar e apertar o Alt, ó, em vez de mover, ele copia. Rotacionar, né? O scale é nessas bolinhas, eu não vou falar muito. Mas rotacionar, ó. Quero rotacionar em torno do eixo Z. Eu tenho um arco aqui em azul, ó. Cliquei no arco, ele vai pedir para eu digitar alguma coisa. Setinhas aqui aparecendo, ó. Se eu digitar 30, ele rotaciona 30 graus na direção da setinha.
Se eu digitar menos 30, é 30 graus na direção contrária dessa setinha que ele marcou aqui. Então ou pegar aqui o negócio mesmo e rodar meio na mão grande, né? Mas assim, na mão grande. Cliquei aqui, apareceu a setinha. Vi qual é o sentido da setinha? Quero rotacionar 30 graus. Se é para esse lado aqui, se é para o lado contrário, menos 30, tá? Isso aqui focando um pouquinho no que é diferente do AutoCAD. Move o atalho é M, copy o atalho é CO, desses atalhos que a gente carregou, tá? Rotate é R ou RO, né? Object to Rotate. E R3 é o Rotate 3D, quando você quer definir um eixo. Você tem um Rotate que vai pegar o eixo Z como referência e você vai dar só o ponto, mas o eixo de rotação dele vai ser o texto. Scale SC é o Scale, tá? É o Scale dos objetos. Enfim, e aí é mais ou menos o que a gente está acostumado na hora de modelar. Tranquilo? Todo mundo bem? Acho que eu demorei um pouquinho. Vou querer fazer pelo menos uma introdução ao Grasshopper, tá? Para a gente não ficar. Isso aqui não é exatamente o foco da gente. E quando e dá um tempinho para a gente ler o edital também, tá? Falar sobre o trabalho para ver que não é muita coisa assim, não é muito difícil. É mais de entender e raciocinar em cima dos conceitos que, pelo que eu vejo, são novos para a maioria de vocês, né? Como é que essa lógica funciona. Até para quem já programou, eu acho que o Grasshopper tem uma lógica diferente, assim, né? Mas tá tranquilo até aí, a velocidade está boa, está rápido. Professor, Diga, só uma dúvida. A licença, ela vai chegar por e-mail. A minha também não chegou. Tá. Aí a gente tem que ver como é que está acontecendo isso, tá? Por que ela está Se demorando, vocês. se ela chega até amanhã. Dá uma olhada nos pontos. Diga aí, Kelvin. Você tem uma solução boa para Desculpa isso. interromper, professor. É porque é o seguinte: se você logar, Itana, no site da Ah, Rhino, você vai conseguir pegar lá a licença. pronto. Você está Você conseguindo logo. usar hoje, Tana? Aí? Não, né? Não. Eita, problema. É problema, porque o curso é muito curto, então se a gente perde muito tempo, dá um Sim, negócio sim. complicado. E eu realmente não consegui entrar em contato com você, ter o contato de você hoje. Professor, eu acho que ela teve o mesmo problema que eu, mas eu estou conseguindo abrir aqui agora. Ita, quando você vai fazer o download pelo passo a passo do professor, ainda no próprio site aparece uma tarja amarela com uma numeração. É essa numeração. Não está chegando no e-mail, não, professor. Eu cadastrei 2 contas de e-mails e Tá, nas 2 não chegaram. Ele aparece, ele mostra no próprio site. certo. Pronto. Bom, de qualquer forma vai estar gravado aqui, eu faço o upload ainda hoje, para vocês poderem, né? Aí vocês vão pausando e me acelerando na medida que as coisas acontecem. Bom, isso tudo aqui que eu mostrei é o que a gente chama de modelagem direta, tá? Eu estou criando objetos e modelando eles diretamente através de comandos e eles não são paramétricos. Eu vou agora mostrar a outra interface que esse bichinho tem, que é o Grasshopper. O Grasshopper ele é um divisor de águas da modelagem paramétrica, assim, da nossa área de projeto. Para a construção civil, ele foi assim um achado. Para engenharia mecânica, você tem o próprio CATIA, você trabalha com modelagem paramétrica, que já foi falado, o próprio que já foi falado hoje nesse sentido. O SolidWorks, você tem parâmetros, um esquema de modelagem paramétrica. O Fusion 360, você vai ter isso. Uma série de. Mas ele tem uma coisa que é diferente. E para a gente deu muito certo, tá? Para a construção civil, ele deu muito certo. E o jeito de a gente abrir o Grasshopper, quando a gente está aqui nessas abas na Standard, né? Ele aparece aqui, ó.
um programa, esse negocinho aqui com gafanhoto, ou eu posso digitar simplesmente aqui GRA, ó, e ele já vai abrir o Grasshopper para mim. Aqui ele já vai autocompletar e já vai abrir o Grasshopper. Aqui eu vou fechar esse exemplo, tá? Vai ser parecido, tá? A primeira vez que vocês estão abrindo, só que ele vai abrir, vai ficar uma série de coisas azuis aqui e vai ter uma tela perguntando se vocês querem ver um tutorial. Vocês podem ver isso depois. Aqui ele está me mostrando os arquivos mais recentes que eu trabalhei. Para quem está abrindo pela primeira vez, ele aparece arquivos de exemplo. Se você não tem nenhum arquivo, isso é uma instalação nova, né? Acabou de instalar o bichinho. E aqui a gente tem também tem um material sobre essa interface daqui, tá? Que eu vou mostrar ali para vocês. Essa interface ela é um pouco diferente, a lógica dela, do que a gente está acostumado mesmo. Então, vou voltar aqui para atividades, introdução ao Grasshopper, tá aqui esse bichinho. O primeiro foi, bom, isso aqui é o que a gente vai querer fazer com modelagem paramétrica, a interface do Grasshopper. E aqui é sobre essa interface e como é que essas coisas acontecem, tá? Como é que eu posso abrir? Eu estou na aba Standard, eu tenho aqui o ícone do Grasshopper, ou digite Grasshopper na linha de comandos. Se você digitar GRA, ele já vai mostrar para você o que é. E aí você dá Enter, e eu fico com essas duas telas aqui, ó. Uma do Grasshopper e uma do Rhinoceros, da Rhinoceros 3D. Bom, aqui, aqui a gente tem também, eu tenho um menu da aplicação, e aqui eu tenho várias abas, ó, como se fosse o Revit mesmo, ou até aqui o Rhinoceros. Eu tenho várias abas que me dão grupos de comandos diferentes, tá? Conjuntos de comandos diferentes. E aqui embaixo eu tenho paletas, que ele chama, né? Palettes. E onde eu tenho, aqui ele me mostra alguns dos comandos que eu tenho nessa paleta. E se eu clico nessa setinha aqui embaixo, ó, ele mostra que eu tenho, às vezes, muitos comandos numa mesma paleta, certo? E aqui embaixo eu tenho a Canvas, né? A tela que eu vou interagir com o programa, tá? Esses são os elementos da interface, tá? Aqui eu tenho uma outra barra aqui que eu tenho algumas opções que a gente pode ver como é que elas funcionam. E aqui eu vou dar um primeiro exemplo do que a gente pode fazer dentro do programa. Eu vou aqui nessa aba aqui chamada Vetor, ó, e vou aqui numa paleta chamada Point, e eu tenho esse primeiro comando aqui que chama Construct Point, tá? E eu vou pegar esse ponto de cá e vou soltar ele na tela. Esse componente aqui. Ele não vai estar igual, provavelmente, no de vocês, tá? Ele vai estar com outra cara. Ele vai estar, provavelmente, com essa cara aqui, tá? E eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente pode mudar essa aparência. É só uma configuração de como é que esses componentes vão aparecer. Provavelmente ele vai estar assim. Conseguiram chegar até aqui? Quem conseguiu instalar por enquanto? Eu acessei ele aqui, Uhum. aí ele abriu a tela aqui, acho que eu perdi algum, se puder compartilhar. Pode compartilhar sim. Ele abriu essa tela aqui, ó. Perfeito. Ó, você está na aba certinha, ó. Você está vendo que tem você está naquela aba vetor, tá? Lá em cima, ok? Você tem uma paleta que ele chama, que ali embaixo o negócio está escrito Point, em preto ali embaixo. Não, esse aí está escrito Plane, ó. Olha a última linha, não, olha a última linha, Plane, Point. Ok. Clica na setinha ali do lado do Point. Essa daqui? Isso aí. E aí você vai ver um negócio chamado Construct Point. Beleza. Clica nele aí e clica em algum lugar da tela. Qualquer lugar. Pronto, dá um zoom nele aí pra você chegar perto. É esse bichinho aí que a gente colocou na tela, tá? Tudo bem, pessoal? Pronto. Vou compartilhar aqui minha tela de novo.
eu descobri que é melhor parar de compartilhar e compartilhar de novo quando o aluno compartilha, porque aí vai automático para todo mundo. Pronto. Então é esse bichinho que está aparecendo aqui. Olha, aqui apareceu já tem um pontinho marcado aqui para mim, ó. Geralmente eu mudo um pouco essa aparência daqui na hora de trabalhar, ó. Principalmente para dar aula para quem está começando, ó. Nessa aba aqui em cima, Display, a primeira coisa que eu escolho é Draw Full Names, ó. Ele está me dando aqui coordenada X, coordenada Y e coordenada Z. Fica mais claro o que é que esse componente está pedindo como entrada. Ele aparece o nome dele escrito e fica mais claro o que é saída, ó. Se eu não estou com isso marcado, ó, XYZ PT, ok, dá para entender o que é que está acontecendo nesse componente. Mas em outros não vai ser tão simples assim. Então eu venho aqui e ponho Draw Full Names. E eu gosto também, eu não sei, aí é uma escolha de vocês. Aqui está com o nome Construct Points, mas eu botei aqui nessa outra opção para ele botar o ícone, que é como está esse elemento aqui. Isso eu não tenho dúvida qual é a melhor maneira de fazer, tá? Mas eu acho que na internet eu encontro mais material com o ícone desenhado em vez de ser um nome, e acabei optando por colocar o material assim por esse motivo, tá? O Draw Full Names você não encontra muitos materiais, geralmente o pessoal dá aula dele assim. Agora eu acho que vale a pena para quem está começando, tá? Quando eu instalo um plugin, mesmo que eu nunca mexi, eu coloco assim. Quando eu estou trabalhando, geralmente, eu estou dando tanta aula que eu já estou até usando com Draw Full Names quando eu estou trabalhando, tá? Mas geralmente não é assim que o pessoal trabalha, não. Trabalha com a versão mais compacta desse componente. Ok? Tudo bem aí? Kelvin, diga aí. Prof. Raquel. Ô, professor, você tem como só indicar como que você saiu daquela telinha inicial e chegou nesse vetor? Porque é o seguinte, eu tive que mudar minha fonte de internet aqui e aí caiu nessa hora e eu perdi total. Tá, O não, meu ó, aqui, eu é ainda isso tô aqui, ó. naquela... Tem essa tela Isso, aqui, né? A de tô você está nela. azul, em vez de estar de verde, ok. Que acabaram de instalar. Não é problema nenhum. Eu fui aqui em vetor, ó, point, e fui aqui em construct point, ó. Cliquei aqui, ele já liberou a minha tela. Cliquei na tela, já apareceu o componente. Eu dou um zoom nele aqui, tá? Esse aqui já é um arquivo. Ele está aqui como named, ó. Mas eu posso salvar ele, colocar um nome para ele, certo? Apareceu o nome completo aí, como é que faz, professor? Display, aqui em cima, Draw Full Names. E Beleza. Draw Icons é opcional, tá? Você pode querer deixar aqui com esse nome, ou dar isso aqui. Agora, Draw Full Names, bom, também é opcional, mas eu recomendo muito para quem está começando, tá? Eu recomendo muito. Essa configuração aqui, eu marquei esses dois, ó. Essas coisas aqui que não estavam. Esses três aqui estão marcados, tá? Esse aqui já estava por padrão, e eu marquei esses dois aqui nessa configuração daqui. Ok? Acho que alguém levantou a mão aqui. Pronto. Vamos lá, Fernanda. Diga aí. Quer falar, Fernanda? Oh, desculpa, o microfone estava desligado. Ah, É porque no início, quando o senhor explicou sobre os atalhos, eu ainda não tinha conseguido baixar o programa. É na tá. parte de tools? Aí você dá uma olhada aqui, ó. A gente não vai precisar dos atalhos agora, não. Ah, Eu não? prefiro que Tá. você dê uma olhada aqui na hora de baixar. Vai na parte de atalhos lá da interface, ó. E aí você segue a instalação que vai Ah, importando pronto, atalhos beleza. aqui. Isso Ah, aí pronto, vai beleza. facilitar a vida, mas a gente não vai usar agora, não. Tá bom. Você dá uma olhada lá. Beleza? E tem um vídeo também para repetir. Pronto. O que acontece aqui? Eu tenho esse componente, eu tenho 3 entradas para ele. Essas minhas entradas são marcadas como 0. Ó. Se eu pauso o mouse aqui, ó, eu estou criando um ponto na coordenada 0, no X, e eu só olhar no Y e no Z, eu tenho 0 e 0 também. Bom, a maneira mais imediata da gente mudar o valor de uma coordenada é aqui nessa primeira aba, ó, que se chama Params,
E aqui eu tenho um negócio chamado Number Slider, ó. Nessa aba aqui de Input, tá? Params Number Slider. Clico aqui, solto na tela e tem um negocinho aqui com um valor numérico que vai de 0 a 1 com 3 casas decimais, tá? Isso daqui também tá aqui, ó. O exemplo que eu estou indo, ó, esse exemplo aqui de interface, eu fui em vetor, construct point, soltei o objeto aqui na tela, tá? Soltei ele aqui na tela, apareceu um ponto aqui, ó. Aqui, ó, eu fui aqui na aba, ó, tá como um GIF, ó. Aqui eu estou criando um ponto, ok. Botei ele para cá, depois fui na outra aba que é Params, que é a primeira, ó. Peguei um Number Slider ali, ó. E arrastei uma linhazinha do Number Slider até o X. E aí você nota que quando eu mexo nesse slider, ó, o número muda, tá? O valor muda. Aqui é assim. O que eu fiz foi o seguinte, ó. Peguei aqui, conectei com isso daqui cá, ó. E agora quando eu mexo nesse valor, dá um zoom mais perto aqui, porque está com um valor bem baixo, ó. Aqui ele está em 0, aqui ele está em 1. E meu ponto está se movendo aqui, tá? E aí, o Number Slider é a maneira mais direta da gente manipular. Primeira coisa aqui, eu tenho um algoritmo acontecendo já. Ele é muito simples, ele recebe 3 valores numéricos com casas decimais e ele sai um número, sai um ponto desses 3 valores. É muito simples o que faz essa caixinha. A informação ela corre sempre nesse sentido, no Grasshopper, da esquerda para a direita. Quando eu altero um valor de uma caixa, eu altero o que está saindo aqui, tá? Bom, por padrão, esse Number Slider ele está configurado para ter esses números de 0 a 1 com 3 casas decimais. Para esse exemplo aqui, ele não é bom para mim. Então, esse slider ele tem, digamos assim, 2 partes dele, tá? Bom, ele tem essas bolinhas também, que é uma terceira parte, que eu usei, eu clico e arrasto aqui com o mouse e coloco em outro lugar, e essa informação vai estar passando aqui. Ele tem 2 partes. Se eu quiser editar, eu clico 2 vezes nessa primeira parte aqui que tem um nome, está escrito Number Slider. E eu venho para essa telinha daqui, ó. Tem todo um lugar detalhado sobre essa telinha, mas por enquanto eu vou deixar o mínimo em 0 e vou clicar aqui no máximo e vou digitar aqui 30. Tá qualquer valor aqui maior e vou dar um OK aqui nessa barrinha de cá, ó. E agora eu consigo mover esse objeto de 0 até 30. Ajustar a posição desse objeto daqui. Certo? Cliquei 2 vezes aqui na edição e mexi só nesse máximo aqui. Tá? Nesse objeto máximo aqui. Tem todo um detalhamento de como operar um Number Slider. Tem todo esse material aqui. Na prática a gente vai pegando. A gente vai ter que aprender a fazer Number Slider por atalho e uma outra coisa ali por atalho também. Tá? Duas coisas a gente vai ter que aprender a fazer por atalho aqui no Grasshopper, senão ele não funciona. Bom, se eu quiser determinar outras coordenadas, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, eventualmente, copiar esse Number Slider aqui para baixo, ou posso fazer o seguinte, ó, pegar aqui da saída dele e jogar para cá no Y. E agora, isso aqui é uma restrição paramétrica também, ó. O meu ponto, ele está sempre nessa diagonal aqui agora, porque x é igual a y, né? X vai ser sempre igual a y, então quando o x é 1, o y é 1 também. Quando o x é 10, o y é igual a 10 também. Quando o x é 20, o y é igual a 20 também, tá? Mas eu posso querer controlar esses valores separadamente também, ó. Então aqui, ó, eu posso pegar outro Number Slider aqui em cima, configurar ele todo e fazer ele funcionar. Mas eu posso clicar aqui para ele ficar verde, ó, e apertar Ctrl C, Ctrl V no computador, ó, e ele vai copiar um slider com a mesma configuração aqui para baixo para mim. Ele vai estar aqui. E aí eu posso simplesmente arrastar ele para cá, ó. Quando eu arrastar aqui, eu desconecto o de cima e tenho o de baixo configurado. E agora
eu controlo, ó, 0, 0. Eu estou controlando esses meus elementos todos aqui, ó, separadamente. Certo? Essa é a ideia do Grasshopper, de como funciona a modelagem paramétrica em linhas gerais. Assim, eu controlo, eu tenho valores, eu tenho caixinhas, né, que fazem, essas caixinhas são comandos, é como o comando de criar um ponto, ou o comando de criar uma linha, ou uma série de outros comandos que a gente pode ter, e a informação vai passando da esquerda para a direita, certo? E as coisas vão acontecendo aqui. Eu tenho numbers lá, é a principal forma de eu entrar com um valor numérico. Eu posso entrar com a geometria, posso entrar com outros elementos, uma curva, um círculo. Eu posso entrar com. Geralmente a gente entra com a geometria que a gente desenha no rinoceronte, depois a gente chama para cá e faz alterações paramétricas nessa geometria. Mas esse é um outro passo. Mas o Number Slider ele é muito importante, por isso que tem um material todo para a gente olhar sobre ele, tá? Como é que ele funciona. Mas por enquanto é isso daqui que a gente está fazendo, ó. Eu posso controlar o x, y e z desse objeto daqui. Seguindo essa sequência daqui, ó, aí eu copiei 3 sliders aqui e ajustei os sliders para ficar com um valor qualquer. 30 ali é só um valor de exemplo, você pode botar qualquer coisa nele. Aqui é como é que a gente conecta e como é que a gente desconecta elementos de um slide. Ó, é o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V, conectar. Eu vou nessas, isso daqui é uma saída, tá? Tudo que está à esquerda é uma entrada de dados. Aqui no meio eu tenho uma operação dessas, um algoritmo aqui que vai fazer alguma coisa, e dessa entrada de dados aqui eu vou ter uma saída de dados. Geralmente é assim, né? O Number Slider eu não tenho entrada de dados, eu tenho um controlador aqui no meio e tem uma saída que vai para cá. Eu quero conectar os elementos, eu posso ir daqui para cá, ou eu posso ir ao contrário, da saída, da entrada de dados para a saída aqui do outro elemento, né? Mas no fundo é a mesma coisa. Minha lógica é sempre da esquerda para a direita, ó. Se eu mudo esse valor aqui, ele vai estar alterando minha posição do ponto, certo? Uma coisa é como é que eu conecto, outra coisa é como é que eu desconecto pontos. Vamos dizer que eu queira desconectar. Bom, se eu desconectar esse Z, o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar para 0, que é o valor padrão disso daqui. Se eu quiser desconectar, eu tenho duas maneiras. Uma, e nesses objetos você tem 3 lugares que eu posso clicar. Na verdade, eu tenho cada elemento desse separado aqui é um lugar que eu posso clicar para ter informação. Aqui no meio eu vou clicar para enxergar o algoritmo, para fazer algum ajuste nesse algoritmo, se ele tiver, ou fazer alguma operação que tenha a ver com a caixinha em si. E aqui eu tenho uma saída. Se eu clicar aqui, vão ser opções sobre essa saída. Tá? Aqui, ó, se eu clicar aqui com o botão direito, eu vou ter aqui o nome dele, né, que ele está aparecendo. Eu posso alterar o nome. Eu tenho aqui um disconnect, ó. É o number slider. Eu posso vir por aqui e fazer um disconnect aqui. E aí ele voltou a ser 0, ó. Meu Z voltou a ser 0. Ele estava aqui com algum valor, ele voltou a ser 0. Essa é uma das maneiras de conectar e desconectar. Clicando aqui e escolhendo o elemento que a gente quer desconectar. Outra maneira é igual a conectar, só que com o Ctrl apertado, ó. Se você apertar o Ctrl e chegar aqui, ele vai aparecer um sinalzinho de menos. Bem pequenininho, não deve dar para ver na minha tela. Mas se você deixar o Ctrl apertado e chegar aqui, ó, numa entrada dessa ou aqui no fim, ele vai aparecer um sinal de menos, que significa fazer o mesmo movimento que eu faço para ligar, só com o Ctrl apertado, e ele vai desligar. Ele vai desfazer essa ligação. Tá? Agora, se eu quero desconectar para conectar outra coisa, eu faço simplesmente isso daqui, ó. Vamos dizer que eu queira desconectar o Z para conectar o Y no lugar. Por algum motivo, o meu valor de Z vai ser igual ao meu valor de Y sempre, tá? Por algum motivo maluco que eu não posso imaginar. Mas eles vão estar juntos. Eu pego aqui, ó, eu simplesmente arrasto
ele para cá sem apertar nada. Então, por padrão, você só tem um componente em cada entrada. Então, se eu volto aqui, ó, ele desconectou o Y que estava conectado e conectou o Z no lugar. Aqui eu desconectei o Z e conectei o Y na entrada do Y e o Z. Agora, ó, ele vai, quando ele está no 0 no Y, ele está no 0 no Z também. Quando ele vai subindo, eles vão subindo no Y e no Z iguais, tá? E o meu X aqui é o que eu controlo do que ele está fazendo, tá? Aqui eles vão iguais daqui para cá e eu tenho algum controle no X. Então, essa é uma primeira lógica que a gente vê. Como é que a gente conecta e desconecta determinados componentes aqui. Certo? Bom, para a gente ver um pouquinho mais. Está tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Deu para entender esse funcionamento básico? Eu sei que não dá para entender como é que a gente faz para enxergar as coisas mais adiante, tá? Mas assim, desconecta, como é que conecta, como é que desconecta. Essa é a base da interface mesmo. E essa pequena operação daqui. Fazer um pouquinho mais do que está ali no exercício, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar no lugar vazio da tela e arrastar para selecionar esse meu ponto aqui todo, tá? E vou apertar Ctrl C, Ctrl V para ter dois pontos aqui na tela e mudar essas posições aqui para eu ter de fato dois pontos aqui na minha tela, certo? Tenho dois pontos aqui com posições que eu controlo de forma independente, tá? Pronto. O que é que eu vou fazer com esses pontos aqui? O que é que eu posso fazer com eles? Eu posso criar uma linha entre dois pontos, por exemplo, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, aba Curve, tá? Isso aqui, ó, até repetindo, ó, o que eu fiz aqui foi que eu cliquei aqui fora, selecionei, tá? Ctrl C, Ctrl V. Depois eu peguei aqui selecionado, cliquei e arrastei para baixo. Basicamente isso daqui para ter esses dois pontos e depois mexi nos sliders para os pontos não ficarem um em cima do outro, tá? Mexi aqui de qualquer jeito nesses nozinhos aqui dos sliders, certo? E a partir daí eu vou procurar um componente de curva para criar uma curva usando esses dois pontos. E aqui eu tenho na aba Curve, eu tenho aqui, ó, Primitive, e tem um negócio chamado Line aqui, ó. E aqui eu tenho o último elemento daquele guia inicial, é uma dica útil, ó. Se eu estou vendo isso daqui, se eu estou com esse arquivo, se eu baixei um arquivo do Grasshopper e quero saber de onde é que algum componente veio, eu aperto Ctrl Alt, aí vai aparecer um izinho do lado do meu mouse, ó. Aí eu clico aqui, ele vai mostrar, ó. É em curva e é naquele primitive e é aquele componente aqui que eu tenho que ver. O meu ponto, ó, ele vai mudar a aba ali em cima e vai mostrar de onde é que veio. O meu slider, ó, number slider, é params e ali de onde é que ele veio. Ctrl Alt e aí você clica e segura, ó. Ele está mostrando ali, ó, qual é o componente que ele está pegando, ó. Esse daqui ele está lá, arrasta e põe ele aqui, tá? Então esse daqui eu peguei ele aqui, ó. Eu fui em curva, fui ali em primitive e cliquei nesse negócio chamado line ali, tá? Como é que a gente desenha uma linha em um programa de computação de modelagem direta? Ele vai chamar um comando linha qualquer, você vai clicar no ponto inicial e no ponto final. É assim em qualquer programa, é assim no Revit, né? Você vai clicar parede, aí você vai escolher a opção de desenho linha, que é a padrão, vai clicar num ponto e clicar no outro, ele vai fazer uma linha. Aqui eu vou ter um start point e um end point, ó. Vou botar isso aqui como start point, isso aqui como end point, eu tenho uma linha ali e eu manipulo essa minha linha parametricamente agora, tá? Pronto, basicamente isso, ó. Vou fazer qualquer coisa aqui para testar. Botei ele aqui no 0. Esse daqui eu vou
posso emendar x e y, e agora eu tenho a bissetriz aqui desse ângulo, né? Porque o x é igual ao y, né? Eu mudei aqui para eles ficarem iguais. E agora eu tenho uma linha que está nesse limite daqui, né? Eu posso uma linha que esteja isso aqui em 0 e ela suba no z, sei lá. Agora eu manipulo essa linha, vou botar aqui no x, no y. Agora ela está nessa diagonal daqui, né? Se eu zerar aqui, ela está no z só. Então, a ideia é um pouco essa. Você altera alguma coisa à esquerda e ele vai refazendo todas as operações que você fez até chegar no final desse fluxo, né? Na direita, aqui o final que a gente tem aqui é essa linha desenhada. Por enquanto, a gente pode colocar mais coisas aí. Eu acho que por hoje não. Eu acho que eu vou falar um pouquinho da avaliação com vocês e tal. E aqui a gente já viu... antes da avaliação, eu vou falar de um outro componente que é fundamental para a gente entender o que está acontecendo, que é esse daqui, ó. O panel, ele fica embaixo do number slider. Eu posso clicar nele aqui, clicar ele aqui na tela, ó, e arrastar aqui. E ele vai me mostrar o que é que está acontecendo aqui. Está saindo um ponto 000 aqui, ok. Aqui do lado, se eu colocar um outro panel aqui embaixo, e eu arrastar para cá, ele vai mostrar que está saindo um ponto com coordenada 0,0,3 aqui. São essas coisas que estão... O ponto ele mostra exatamente quais são as coordenadas, tá? Que é uma coisa bem simples. O panel, eu estou doido para mostrar o atalho do panel, eu vou mostrar aqui logo, tá? Tem dois sistemas de atalhos que a gente tem que saber de qual. Um é como criar um slider e o outro é como criar um panel. Então esse daqui, não esqueçam dele, ó. Você clica 2 vezes na tela e aparece para você pesquisar aqui. Clica na tela vazia aqui do Canvas, ó. E eu uso 2 barras de divisão e ele vai me dar um painel. É assim que é uma linha, ó, com 30 metros de comprimento. Ele está me dando essas informações do que está. Isso daqui é mais para você ler, tá? Algumas coisas a gente precisa disso aqui para entender a lógica do que está acontecendo. A gente precisa muito usar os painéis para entender. A gente vai usar ele como um recurso didático. Ele não vai alterar nada no meu código, tá? Mas a gente tem que entender aqui que quando eu estou mexendo aqui, ele está alterando isso daqui, está alterando esse elemento na tela, tá? E está alterando o comprimento da minha linha também. Então, se eu mexo em uma coisa aqui, ó, tudo que está ali depois está sendo alterado, tá? E essa é a lógica paramétrica que, enfim, esse elemento aqui que mudou o jogo. Todo mundo quis fazer uma coisa parecida com o Grasshopper depois que ele saiu. A Autodesk foi um negócio chamado Dynamo, a Graphisoft foi um negócio chamado Paramo, o pessoal do Vectorworks, Allplan, fez um negócio que chama Marionette. O Blender tem um negócio chamado Svershock, tem outro chamado Geometry Nodes, tem uns 2 ou 3 que fazem isso. Mas assim, quando essa lógica apareceu para modelagem, de você trabalhar com esses componentes, arrastar, ligar, desconectar, isso meio que mudou o jogo para a gente, tá? É uma lógica baseada, a gente vai ver como é que a lógica dele funciona posteriormente, mas esse é o truque. É assim que a coisa funciona. Essa é a mecânica da brincadeira da gente. Certo? Ok, pessoal. Deu para entender como é que funciona. Eu sei que a novidade, eu sei que a maioria nunca mexeu em nada parecido. Diga, Kelvin. Ó, às vezes vocês levantam a mão e eu não vejo que vocês levantaram a mão, tá? Vocês podem abrir o microfone e me interromper qualquer hora da aula, por favor. Tá? É um favor que vocês me fazem. Façam perguntas, participem. É melhor assim, tá? É melhor para mim, é melhor para todo mundo, para vocês, para todo mundo. Mas pode dizer aí, Kelvin. Beleza. Professor, só uma coisa. A minha escala do meu number slider aqui está muito pequenininha. Eu não sei se isso é uma configuração. Ela só vai De 0 a 1, de 0 né? a 1. Então, por padrão, é isso mesmo que acontece, ó. Aí tem algumas coisas que a gente pode fazer. O que eu fiz aqui foi que eu cliquei 2 vezes
nessa parte aqui que está escrito Number Slider, ó, o slider tem basicamente duas partes, certo? Ele tem uma parte que tem escrito Number Slider e tem a parte do O elemento slide. deslizante que dá o nome para ele. Eu cliquei aqui duas vezes, ó, ele aparece uma configuração aqui. Na outra parte, eu clicando com o botão direito, eu tenho um negócio aqui chamado Edit, ó. Eu chego no mesmo lugar. Aqui eu editei de 1 para 30, para ele, para a escala dele ficar ficar maior, né, para mim. 30 foi um valor qualquer que eu inventei, podia ter sido 100 aqui, tá? Era só para não ficar tão curtinho, podia ter sido 20, mas para esse exemplo aqui, aquele de quando a gente clica aqui, ele vem assim. Ele vem de 0 até 1 com 3 escalas decimais. A gente precisa falar um pouquinho mais de sliders, como é que configura ele, todos os passos da configuração, mas tem aqui no material que eu estou deixando para vocês, tá? Então, essa parte aqui, a primeira parte de interface, tá? Isso daqui é o Ctrl Alt, Left Mouse, Ctrl Alt clica e segura, né? Left Mouse Button Road, né? Segura o botão direito do mouse e ele mostra, ó, de onde é que as coisas vieram. E aqui é um videozinho mostrando um exemplo de usar isso aqui. Isso aqui é importante para vocês estudarem, tá? O negócio, mas depois a gente vai vir aqui. Tem toda essa parte de sliders, ó, mostrando passo a passo as duas partes, como é que você altera o valor do slider, como é que você escolhe um valor com precisão, a 4 aqui, como é que você bota, de todas as opções de edição do slider que a gente tem, como é que a gente chega no editor do slider, e os atalhos, a gente vai ver, vai ter que, tem esse material aqui, esse vocês vão ter que ler, tá? Vão ter que ler isso aqui em algum momento, porque senão a aula fica lenta. Eu achava que ia dar tempo de falar disso hoje. A aula vai ter até quando? Até 10 e meia? Teoricamente, né? Geralmente o pessoal. Mas eu não queria levar ela até 10 e meia, eu queria falar um pouquinho de qual é o sistema qual é a ideia da avaliação, tá? A gente vai falar sobre todos os elementos, mas assim, é um curso muito curto para pedir para vocês fazerem um modelo paramétrico, sei lá, baseado em atratores. Uma coisa mais complicada, não dá para. A avaliação tem que ser de acordo com o que o curso está oferecendo. Aqui nas atividades, ó, tem um edital da avaliação. Então, o edital. Vamos fazer um documento texto, um PDF, que vai conter aplicações e ilustrações dos seguintes conceitos. Os conceitos que são bem importantes para a gente trabalhar aqui, alguns dos mais importantes, tá? Ponto, como é que o ponto esses conceitos, claro, pode ser visto do ponto de vista da matemática, mas eu quero do ponto de vista da ferramenta de modelagem de parâmetros. Como é que a gente modela um ponto? O que é um vetor? O que é um plano? E o que é uma lista? Tá? A gente vai ver todas essas coisas todas que a gente vai fazendo. Aplicações devem ser ilustradas utilizando algoritmos e imagens extraídos do ambiente de trabalho Rhinoceros Grasshopper. O arquivo deve ser enviado em PDF na atividade postada no Google Classroom na data estipulada para a atividade. Os trabalhos são individuais. O objetivo da avaliação é que, ao formular o texto, o aluno deve organizar as ideias apresentadas no curso e, ao gerar as ilustrações, você vai manipular os algoritmos e as habilidades que você aprendeu no curso. Tá? É bem simples o que é fazer. Vão ser esses 4 elementos aqui. E assim, para a gente ter uma ideia, vou aqui em introdução ao Grasshopper de novo, tá? Eu estou aqui na parte de sliders. Na introdução aqui no final, ó, tem um material de referência, tá? Esse daqui, eu procurei botar umas coisas que estavam mais de graça. Esse link aqui, eu acho que ele está cobrando agora. Mas se a oficina paramétrica, bom, tem uns sites, tutoriais oficiais do Rhino, página de tutoriais do Fórum do Grasshopper. O Modlab Grasshopper Primer é um material em PDF bacana, está em inglês, tá? Sobre isso daí. Esse Matemática Essencial para Design Computacional, ele vou mostrar esse aqui em primeiro lugar, porque, vamos ver se ele vai abrir aqui direto. Tá, ele vai pedir aqui para fazer um download,
Ele vai pedir um bocado de coisa para eu fazer esse download. Can't find the page. Ok, tá bom. Vamos lá, eu tenho ele aqui baixado, eu vou trocar o link deles para vocês, tá? Não estou no lugar certo aqui não. Tá. Procurar ele aqui em outro lugar. Tá, se ele não estiver disponível no site, eu ponho o link. Mas assim, é um material mais avançado. Eu acho que não é tão legal para modelagem paramétrica, mas ele está aqui, não está no edital da avaliação. Eita, sumiu. Referências aqui. Porque assim, ele vai falar de outras coisas, assim, de uns conceitos de matemática que ela achou que é legal, essa programadora aqui da McNeil, da empresa que fabrica, e assim, tem um bocado de coisa aqui, mas na verdade ela está falando de vetor, a representação. E ela está mostrando vetores aqui na tela do Rhinoceros, né? Do Rhinoceros mesmo. Vai falar de soma, de multiplicação e tal. A ideia é essa, que tem uma parte ilustrada com essas imagens e você tenha, em algum lugar aqui, ela vai começar a apresentar algoritmos, as caixinhas do Grasshopper linkadas. Então, um ponto, como é um ponto? Como é que a gente pode criar um ponto? A gente pode criar um ponto diretamente com esse comando de ponto, tá? Mas a gente vai ver também que eu posso criar um ponto, ó, chegando num curve divide aqui, ó, dividir essa curva em várias etapas, aqui ele está dividindo em 10 partes por padrão, e ele vai, que esse count aqui da divisão está 10, e ele vai gerar pontos aqui também, e eu vou usar esses pontos para fazer outras coisas, com esse ponto, para colocar outras formas ali, para, sei lá, colocar pilares, para colocar elementos ao longo dessa curva aqui. Então a ideia é essa, um exemplo de como é que utiliza essas coisas e organizar, extrair essas imagens e organizar num PDF, porque se vocês saírem depois de 12 horas com essas noções básicas de como é que eu trabalho com ponto, como é que como é um vetor, essas coisas que a gente vai ver, o plano, né? Trabalhar bem com planos e entender como é que funciona uma lista de maneira geral, não tudo que a gente consegue fazer com a lista aqui dentro, porque a principal lógica do programa são esses negócios que chama listas, que é basicamente isso daqui, ó. A gente vai falar mais disso, mas é basicamente isso daqui, ó. Aqui eu tenho uma lista de pontos, ó. Eu tenho um ponto o primeiro ponto está começando aqui, onde está esse ponto de cá. O último ponto dessa lista, ele está onde está esse ponto de cá, ó, é o mesmo ponto. E aqui no meio são as divisões, os pontos em cima daquela linha que eu criei, que dividem ela em 10 partes iguais, tá? Então isso daqui basicamente é uma lista. O que é que eu faço com isso daqui? Dá para fazer um bocado de coisa com essa lista, sabendo pegar as caixinhas certas para fazer as coisas que a gente quer, tá? E a gente vai ver um exemplo, que é o que, na minha opinião, é o que fica melhor para um curso tão curto. A gente vai seguir uma sequência de passos, montar um brise paramétrico, ver até onde a gente vai, tá? Não importa mais que vocês entendam os conceitos do que fazer, né, chegar ao exercício, talvez tenha alguma simplificada e tal, talvez alguma coisa eu possa deixar para vocês verem, mas na metade do caminho vocês já vão conseguir, com 2 aulas com certeza vocês conseguem fazer o trabalho com tranquilidade, tá? O prazo geralmente eu ponho 2 semanas depois, dou 15 dias depois do último dia de aula. Eu vou confirmar com ele se eu tenho esse tempo eu tenho prazo interno para dar nota, para corrigir e tal, mas o prazo que eu gosto de trabalhar é esse, tá? Eu sei que pós-graduação muita gente trabalha o dia inteiro e vem fazer uma coisa de noite, e a gente tem que sacrificar um final de semana, às vezes, para fazer um trabalho. Então eu gosto de botar uns 2 finais de semana aí para vocês terem opções do que é que vocês vão perder, né, nesses finais de semana e poderem escolher o que eu gosto de fazer. Mas, enfim, a ideia é essa e não é um negócio que vai ser cobrado em cima de um curso de 12 horas, tá? Eu tenho ciência disso. A gente
modula a avaliação para ser coerente com a quantidade de conteúdo e de exercício que a gente está aplicando. Ok? Tem dúvidas? Tá. Eu só perdi, professor, essa parte da divisão da linha em 10 partes, mas você Tá. vai explicar amanhã ou... Vou explicar. Eu peguei aqui esse bichinho aqui, ó. Eu peguei ele aqui, nesse cantinho aqui, só para dar um exemplo de, né, poder falar de pontos, poder falar de listas um pouquinho, para contextualizar o que eu estou mostrando que vai cair na avaliação. Mas ele está aqui, ele é o primeiro elemento. Esse aqui a gente vai usar amanhã, vai usar ele legal, tá? Esse aqui a gente vai usar ele legal. Enfim, a gente continua. A gente vai fazer o exercício de fato da sequência de pilares amanhã. Tá? Isso aqui é só uma. Botei uma introdução à interface primeiro. Amanhã a gente começa do zero. Se quiser salvar isso aqui com algum nome, vocês podem salvar. É só um exemplo de como é que as coisas meio que funcionam. O que é um slider, o que é um painel e os componentes padrões. Os componentes que tem entrada e saída. Né? Tem elemento de entrada e saída aqui. Tá? E amanhã a gente faz aquele exercício do... Enfim, amanhã a gente teria que fazer aquele exercício da sequência de pilares e quem sabe até evoluir um pouco mais no algoritmo do Breeze que a gente está fazendo. Senão a gente simplifica um pouquinho o algoritmo e, enfim, deixa o material para vocês online e a gente vai no ritmo da turma, tá? Não tem problema nenhum. Tá, professor.